Qual é a natureza humana? Do que somos formados? E por que existe a morte? Fica comigo até o final desse vídeo e compreenda as respostas para todas essas questões. Acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e nela é revelada que a vida surgiu com o fôlego de vida que vem do próprio Deus. Gênesis 2, 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outras versões diz alma vivente. Aqui aprendemos que Deus criou o primeiro homem e soprou nele o fôlego de vida. O ser humano é por natureza mais do que matéria, mais que um corpo físico. Também possui um elemento espiritual soprado por Deus. O sopro de Deus é a vida, é o poder de Deus dado ao homem para torná-lo um ser vivente. Assim iniciou a vida do ser humano, completamente perfeita no físico e espiritual, porque Deus criou o ser humano à sua semelhança. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No contexto e na revelação progressiva da Bíblia, encontramos no Novo Testamento, que traz luz ao Antigo Testamento, mais especificações da natureza e formação do ser humano. Pela passagem de Hebreus 4:12, entendemos que somos feitos de corpo, alma e espírito. Diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aqui aprendemos que a palavra de Deus é tão penetrante ao ponto de dividir a alma e o espírito do homem. Esse versículo nos diz 2 coisas. Primeiro, há um ponto de divisão entre a alma e o espírito. Embora o conceito estão intimamente relacionados e que existem versículos da Bíblia que usem os termos alma e espírito de forma alternativa, nesse versículo observamos que é possível a separação entre alma e espírito. Segundo, esse ponto de divisão só é discernível para Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então concluímos e compreendemos que temos corpo, alma e espírito, e que precisamos ser completamente íntegros até a volta de Jesus Cristo. Como compreender corpo, alma e espírito? A alma é tudo que você é. Está ligada à sua mente, o intelecto, raciocinar, conhecer, pensar, vontade, e também aos sentimentos do coração, emoções como amor, alegria, confiança, tristeza, ódio, medo. A alma é a essência do nosso ser. O corpo é um veículo que a alma usa para comunicar com este mundo físico, aonde temos os 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. E o espírito é um veículo que a alma usa para se comunicar com o mundo espiritual. Aqui temos 2 opções: ou damos ouvido a anjos caídos, demônios e ao diabo, por causa do nosso estado natural devido ao pecado, ou ouvimos a voz de Deus, quando tomamos uma escolha de se arrepender dos nossos pecados e receber a vida espiritual eterna em Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador. Assim nascemos de novo.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando estamos em Cristo, ouvindo a voz de Deus, a sua palavra através do Espírito Santo de Deus, o nosso espírito confirma que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito que aparece com letra maiúscula é o Espírito Santo, que se comunica com o nosso espírito que aparece com letra minúscula. E assim temos a convicção, pela fé, que somos filhos de Deus. Mas o que houve no início da vida para que esse elo, essa vida espiritual com Deus fosse quebrada? A morte acontece quando há separação do corpo e espírito. Eclesiastes 2,7 diz: "E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu." Então aprendemos aqui que quando morremos, há uma separação do corpo, que volta ao pó da terra, de onde ele veio, formado por Deus, e o espírito volte a Deus, a quem o deu. Sendo assim, concluímos que a morte é uma separação do corpo físico e do espírito. Essa é a morte física. Mas há também a morte espiritual. A Bíblia diz que isso aconteceu no início da criação, quando houve a queda do homem. Quando o homem pecou, desobedecendo a palavra de Deus, Gênesis 2:15 e 17, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: "De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá." Entendemos aqui que Adão, o primeiro homem, tinha vida eterna. Ele era perfeito, não foi criado para morrer, mas ele sabia o que era a morte pela palavra de Deus. E Deus deixou claro que no dia em que comer do fruto, você certamente morrerá. Mas a Bíblia revela no capítulo 5 e versículo 5 de Gênesis que Adão viveu 930 anos. Diz assim: "Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu." Mas acabamos de ver que Deus diz que no dia que ele comer do fruto, ele morreria. Como explicar isso? Uma observação: a Bíblia não se contradiz. Quando encontramos uma aparente contradição na Bíblia, é um incentivo para buscar conhecimento na Bíblia e interpretar corretamente em todo o seu contexto, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos entender. No contexto da Bíblia, Adão comeu do fruto e pecou, diz Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quando Adão comeu do fruto, no mesmo dia houve a morte espiritual, a separação da relação do homem com Deus. O homem não podia mais estar na presença de Deus e nem ver a Deus face a face, por causa do pecado, da desobediência da palavra de Deus. Entendemos nos próximos versículos que depois do pecado, eles apenas ouviam a voz de Deus, mas não conseguiram ver a Deus. Gênesis 3:8 ao 10. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: "Onde você está?" Ele respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi." O pecado afastou o homem de Deus. Houve nesse momento a morte espiritual,
a separação do ser humano com Deus. Além da morte espiritual imediata que experimentaram no mesmo dia que comeram do fruto, também começou o processo da morte física. Mesmo que tenha levado muitos anos para que a morte tivesse o seu efeito completo, isso pode ser mais bem compreendido por um exemplo de uma flor. Ao ver uma flor crescendo em um jardim, você sabe que ela está viva porque está ligada ao caule e às raízes e está recebendo alimento do solo. Quando você separa a flor da sua fonte de vida, ela ainda tem a aparência de vida e pode manter essa aparência por vários dias, dependendo das condições. Mas mesmo com o cuidado que é dado, no entanto, a flor já está morrendo e esse processo não pode ser revertido. O mesmo é verdade para o ser humano. Independente dos anos de vida, ele vai morrer. E para que isso não fosse eterno, para que o pecado não fosse eterno na vida do homem, Deus separou o homem da árvore da vida. Gênesis 3, 22 e 24 diz: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Tudo isso que lemos é uma separação da vida espiritual. Deus colocou querubins e separou o homem da árvore da vida, para que o homem não viva eternamente no pecado. Concluímos que a Bíblia deixa claro que a morte é igual a separação. É um estado de separação, físico ou espiritual. Nesta vida presente na Terra, o efeito da morte espiritual é a perda da comunhão de Deus, bem como do conhecimento e do desejo por Deus. As Escrituras deixam claro que todos começam a vida mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2, 1, 5. Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Não é mérito do homem, mas o próprio Deus veio até nós para nos trazer a salvação e a vida eterna. Em João 5, 11 e 12 diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Onde houve a separação, a morte, Deus restabelece a comunhão, a vida através do seu Filho. Nesse mesmo sentido, a árvore da vida também é mencionada no livro de Apocalipse. A mesma árvore que aparece em Gênesis. Ela não foi destruída. Ela permanece no paraíso de Deus, no meio do jardim da nova cidade, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para curas dos povos. Ao vencedor, dar-lhe-ei de que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O acesso à comunhão com Deus e a sua bênção de vida eterna foi obstruído com a queda do homem em Gênesis, mas através da obra redentora de Cristo, a promessa à árvore da vida é renovada e cumprida naqueles que dela obtêm pela fé. Pelos méritos de Cristo, o acesso à árvore da vida no paraíso celestial foi restaurado. A vida eterna é recebida quando alguém se arrepende do seu pecado, ao não querer mais continuar nele, mas que Cristo o mude e faça dele uma nova pessoa, e comece a confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Na volta de Jesus Cristo, nós que cremos seremos restaurados com corpo, alma e espírito, perfeitos, sem pecados e glorificados para Deus. Diante disso, convido você a fazer essa escolha. Leia a Bíblia, leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo. Indicações de Bíblias na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, dê um like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos e anuncie assim o Evangelho da Salvação. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.